Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e apresento este programa, que é uma parceria entre o SINDCT e o DIEESE. SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Essa semana, nós estamos gravando esse programa no dia 20/8. Nós tivemos uma data que foi, sem dúvida, a data mais importante para todo o movimento sindical do país. Nós tivemos o dia 18, que foi um dia de protestos e mobilizações contra a PEC 32 de 2020, conhecida como reforma administrativa. Essa PEC é mais uma dentro de um conjunto de reformas, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que redesenham o nosso país, redesenham o modelo de Estado e a relação em que o Estado estabelece, sobretudo, com as classes mais desfavorecidas. A gente traz aqui, para ajudar a gente a repercutir e conversar um pouco sobre a PEC 32, o Fernando Moraes, que é o presidente do SINDCT, e a gente fala com o Chico Pereira, direto de sua sala-estúdio de Maricá, que é participante. Eu não sei se é presidente, Chico, esqueci de te perguntar isso. Sim, que é presidente da ASCOM, e agora eu vou colar aqui. E a ASCOM, que é a Associação dos Servidores do CNPq e das Unidades de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai fazer uma conversa aqui com vocês a respeito da PEC e a respeito do dia 18 e dos próximos passos. É claro que tem muita coisa a ser dita, tanto sobre a PEC, quanto sobre a mobilização, como a gente constrói isso, como a gente dialoga com os servidores e com a população. Eu vou começar aqui com uma pergunta sobre um panorama a respeito da PEC e como o Fernando e o Chico observam que atingem as suas categorias, em específico o pessoal da ciência e tecnologia. Gente, é piada, né? Quando nós ouvimos aí o tempo todo monte de engravatados e engravatadas, né? O sentido de engravatado não é nem usar gravata, né? É uma postura falando que é tão importante desenvolver a ciência e tecnologia no país, mas eu queria saber também como é que faz isso sem pessoas trabalhando no tema. Então, passo a palavra para vocês comentarem um pouquinho sobre a PEC e sobre os reflexos que vocês têm visto e observado como perigosos para a categoria. Fernando, obrigada por estar aqui. Renata, nós é que agradecemos a oportunidade de estar divulgando as lutas, os problemas, os enfrentamentos que a carreira de CT enfrenta, e como também os servidores públicos, né? Porque são dois temas muito fortes. E eu queria cumprimentar todos os que nos assistem e pedindo que sempre procurem divulgar essas lives, essas transmissões, porque é a única maneira que nós temos para compensar a força avassaladora da mídia oficial, que está sempre submissa aos governos e ao poder econômico. O poder econômico dá o tom, eles precisam de propaganda, eles precisam de dinheiro dos comerciais, então eles são submissos a tudo isso. Nós temos que usar estes canais, como, por exemplo, este que todo mundo está vendo, o Giro Sindical, para poder colocarmos o outro lado da situação, da informação, porque a deturpação nos níveis oficiais é muito grande. Primeiramente, eu queria falar sobre a PEC 32. Não sei se o Chico também concorda em começarmos pela PEC 32. Pode ser, Chico? Claro. Bem, a PEC 32, o Chico depois vai fazer um bom histórico da origem lá atrás dessa PEC, de onde veio a PEC 32, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ao longo desses últimos 2 anos, tem se feito um combate ao servidor público inimaginável, nas diversas formas que o cidadão que nos ouve pode imaginar, e que pode até não conseguir imaginar. Mas é a busca que se busca com a PEC 32 e com esses outros atos, porque não é só a PEC 32, a PEC 32 é o carro-chefe, mas tem um monte de portarias, decretos, leis ordinárias, leis complementares que já estão entrando e arrebentando
a estrutura do serviço público, de um serviço público que é voltado para o cidadão e para a sociedade, cidadão, sociedade, e para a nação como um todo. Para a nação como um todo. Então, isso está sendo atacado nas diversas formas. O carro-chefe, o marco maior, que vai dar todo o outro apoio para esta PEC, projeto de emenda à Constituição de número 32, que trata da reforma administrativa, é o carro-chefe que vai gerar toda a destruição do que hoje foi muito bem construído pela Constituição de 1988, que se chama Constituição Cidadã, onde há uma Constituição muito progressista e muito elogiada pelos outros países no mundo afora, e que ela envolve o cidadão numa proteção coletiva através do Estado, dos serviços. Então, nós temos a previdência social, nós temos a assistência social, o SUS, as aposentadorias, as licenças, dispensas por tempo determinado por motivo de doença, tem essa seguridade. Nós temos a ciência e tecnologia que desenvolve, que estimula a pesquisa científica e tecnológica. Resultado disso por exemplo, o trabalho que hoje a Fiocruz faz, que hoje é o INPE, que hoje é o IBAMA, maltratado e humilhado, o IBGE, um trabalho magnífico do IBGE, que faz um trabalho muito bem focado, muito bem importante para a nação, e hoje está sofrendo ataques, como está o INPE, como está o IBAMA, como está a Fiocruz e muitos outros órgãos que fazem ciência, tecnologia, que fazem o atendimento ao público. E esta PEC 32 ela vai trazer, vai dar de bandeja para grupos interessados o poder de se apoderar do que sobrar disso. Primeiro será destruído para eles entrarem como a água da salvação, a água benta da salvação para a ciência e tecnologia, para o SUS, para a pesquisa na área espacial, para o IBGE, para o INPI, que nós conhecemos bem o que já está acontecendo, o INMetro, nós conhecemos bem. Ou seja, eles vão se apoderar, vão rifar para a iniciativa privada, mas de uma forma organizada, engedrada para destruição do que está. Porque, aliás, Bolsonaro, numa coisa ele não mentiu. Ele falou, eu vinha para destruir o que tiver aí. E ele está fazendo isso. Só que a população foi a avalista dessa destruição e está aceitando essa destruição. E a PEC 32, Chico, essa PEC 32 consolida a destruição do que a população brasileira tem, que é um estado de bem-estar social, que ela paga por isso, ela não está ganhando, não. A sociedade brasileira paga por isso. Está no litro da gasolina, está no preço do feijão, está na compra de um automóvel, está no aluguel do imóvel. Tem os impostos que a força de trabalho do cidadão consegue ele ter uma remuneração, e no Brasil é muito mal remunerado. Essa remuneração dele dá recursos para que ele compre carro, compre gasolina, para que ele compre comida, para que ele viaje de avião, depende do salário dele, para que ele possa existir de acordo com o que ele acha que ele precisa e merece. E tudo isso está colocado à carga tributária que ele paga, que vai, constitucionalmente garantido, vai para a ciência e tecnologia, vai para a saúde, vai para a educação, que também está sob um foco, está sob um forte ataque da PEC 32 e de outras formas de se apoderarem, e ele paga por isso através dos impostos. Porque em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, a carga tributária
direta do indivíduo é baixa. Mas ele não tem. Ele não tem um nível de educação gratuita como nós temos. Ele não tem um nível de saúde como nós temos aqui, um SUS magnífico, a Previdência Social como um todo. Então, essa PEC 32 visa entregar para a iniciativa privada, mas não é iniciativa privada qualquer, é aquela que está participando do ataque, do baile, que está de olho, no caso educação, saúde, ciência e tecnologia, é para eles, esse tipo de gentes, de entidades, é que vai ocorrer a entrega de tudo isso que nós temos consolidado e até por bem pouco tempo, muito fortes e que vem sendo destruídos, para provar que está ruim, precisa melhorar, só com a privatização, essa lenga-lenga que nós já conhecemos de longa data. Então, eu encerro essa primeira parte e devolvo para a Renata para que ela encaminhe ao Chico. O Chico tem coisas brilhantes para falar sobre isso, mais consolidadas até do que eu, embora eu seja mais velho que ele tem mais experiência. Obrigada, Fernando. A PEC 32 de 2020 ela é conhecida como reforma administrativa porque ela realmente faz um redesenho do Estado com relação à sociedade e com relação à Constituição de 88, como o Fernando bem colocou. Alguns dos itens que a reforma administrativa toca, que são tão caros, são a estabilidade dos servidores públicos, as formas de contratação e a definição do que seja, por exemplo, uma carreira típica de Estado, em que setores inteiros podem vir a ser varridos como essenciais para o funcionamento do Estado e para a sociedade, como saúde e educação, setores tão caros, sobretudo à população mais pobre. Agora sim eu passo para o Chico, para ele fazer as considerações dele sobre a PEC 32, lembrando que a gente ainda não tem uma data para que ela seja votada, mas há sempre a espreita que nós temos aprendido as duras penas, sempre ter atenção redobrada de que tudo pode acontecer. De tédio, a gente não morre nesse país. Chico. Verdade. Bom, acho que você fez um resumo aí perfeito do que vem a ser essa PEC 32. Na verdade, como disse o Fernando, ela não é nenhuma reforma administrativa, é uma redução do papel do Estado, né? Na medida em quando ela estabelece que aquilo que não interessar à iniciativa privada, o Estado pode administrar, quer dizer, ele pode extinguir, ele pode não administrar, né? Isso realmente você acabar com o Estado brasileiro. Tudo que a gente conquistou aí anos e anos é um desmonte total. Quer dizer, uma crise que a gente está vivendo tamanha, né, não só sanitária, mas uma crise política, briga entre os poderes, disputas, inferno, denúncias, prisões, ameaça à democracia. Os caras vêm com um troço desse, entendeu? E eu fico assim, pasmo, como é que a mídia... Eu fico ouvindo rádio aqui em casa de manhã cedo e fico ouvindo, os caras falam e defendem como sendo uma coisa fundamental. Eu falo, será que esses caras leram? Ou é má fé mesmo? Porque não é possível, porque se você ler, você vai ver que aqui não tem nada de reforma administrativa. É uma redução do papel do Estado, de uma forma violenta. É um desmonte total, porque passa os poderes para o poder executivo, os poderes executivos, presidência, governadores e prefeitos, a tomarem várias decisões sobre o serviço público. Isso é um troço absurdo, entendeu? A quebra da estabilidade é um absurdo. Você não vai ter, o servidor jamais vai ter condição de enfrentar um chefete, porque ele pode ser demitido, se ele não tem estabilidade. E o Estado deixa de ter um histórico, porque na medida que você está a cada eleição mudando todo mundo, você vai entrando gente que nem conhece a estrutura de Estado, como esse pessoal que está no governo agora. Então, essa PEC aí, realmente, isso é um troço absurdo. Algumas pessoas andaram pensando, não, vamos fazer emendas. Essa PEC não se tem que fazer emendas. Essa PEC é para ser rejeitada. Ela é um absurdo, ela é uma afronta ao serviço público.
Tem muita gente que diz assim, eu aposentei e não vai me pegar. Pega, porque na medida em que o teu órgão, o órgão que você trabalhou, ele não vai existir, a carreira que você foi ligado vai deixar de existir, você perde a referência, companheiro. Você perde completamente, você fica isolado. Aliás, antes de fazer isso, eles têm umas medidazinhas, né? Estão levando todos os aposentados já para o Ministério da Economia, tirando da estrutura dos ministérios, que é para distanciar o pessoal. Então, assim, essa PEC é para ser rejeitada. E a nossa luta é a rejeição dessa PEC. Não é para fazer emenda, não. É rejeitar essa PEC, porque ela desmonta o Estado brasileiro completamente. Tá? E traz um poder para essas organizações sociais que a gente está vendo agora, os exemplos. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, foi presos várias pessoas ligadas aí ao Estado, que são ligados a organizações sociais, que vêm trabalhando na área de saúde. No Brasil inteiro, aliás, está acontecendo. Né? Então, a gente está vendo, e o que está acontecendo hoje, na ponta, exatamente aquilo que eles querem fazer. Então, a gente tem que rejeitar. A luta é por rejeição total dessa PEC 32. Vou pegar um gancho aqui para passar para o Fernando sobre o que o Chico falou, de que o movimento sindical não está apoiando emendas à PEC. A sua maioria e o movimento do dia 18, pelo que eu acompanhei, pelo que todos nós pudemos acompanhar pela imprensa, tinha uma palavra de ordem que era cancela já, entre outras. Então, eu queria passar agora para o Fernando, já com esse gancho do que o movimento pediu no dia 18, e já fazendo uma avaliação na perspectiva dele a respeito do dia 18 e a respeito dos próximos passos. O que se observou nas manifestações do dia 18, em 19 ou 20 estados do Brasil, mais Brasília, em Brasília foi um movimento forte, o que se observou foi uma ligação dessa mobilização toda, em que havia também uma bandeira, ou faixas também, sobre a PEC 32, onde se pedia para cancelar. Cancela, porque o funcionarismo que se posicionou, que foi às ruas, ele tem consciência de que é importante cancelar essa PEC 32, a PEC da reforma administrativa, que é a PEC da deforma, do desmonte administrativo. Ele tem essa consciência. Agora, é muito importante, Renata, e a quem nos ouve nesse momento, que o servidor público se engaje nessa luta, porque existem grupos, os sindicatos, associações, núcleos maiores que se juntaram para defender a retirada, a rejeição da PEC 32, da reforma administrativa. Então, o que se luta é para rejeitar. Então, o que o pessoal tem que fazer, o servidor público, que perca 10 minutos dando uma pequena lida no projeto de emenda constitucional 32, PEC 32, ele perder 10 minutos, a partir da leitura que ele fizer por 10 minutos, ele simplesmente vai ver que aquilo lá é um engodo, vai ver que aquilo lá é uma traiçoeiragem, se é que existe essa palavra, contra a nação brasileira, que é o trabalhador, que são as estruturas. É isso que está acontecendo. O servidor, descobrindo isso, ele tem que se engajar nessa luta. E quais são as formas dele se engajar? Ora, primeiro, ele é eleitor, então ele pressione os abençoados deputados de sua região, de sua cidade, como o Rio de Janeiro é uma cidade que tem muitos deputados federais, pressione esses deputados, mandando e-mail, mandando mensagem no Instagram, Twitter, no Facebook, mandando mensagem para rejeite a PEC 32, rejeite inteira. Porque se o cidadão, Renata, der uma olhada, tem uma palavra lá, o Chico passou ali, falou sobre ela, mas não disse ela. Subsidiariedade. Perfeito? Sim.
que é muito claro, pessoal, vocês que nos ouvem nesse momento. Tudo que tem no governo fica colocado assim na prateleira, em exposição, para a iniciativa privada. O que eles pegarem, o que eles quiserem, eles levam. A iniciativa privada leva. E aquilo que a iniciativa privada não quiser, falar, isso é besteira, isso não dá dinheiro, sobra. Aí o governo vai ou bancar aquilo, contra a vontade dele, claro, se ele colocou para ir para fora, ele não está querendo aquilo. Ou ele vai fechar, ele fecha o instituto. E aí é o que o Chico falou, o servidor, mesmo aposentado, o ativo vai para uma carreira em extinção. E o servidor aposentado, ele some dessa carreira, ele já está sendo vinculado ao Ministério da Economia, do senhor Paulo Guedes, e já tem passagens programadas para o INSS. Vai ser controlado, regido pelo INSS. E é aquilo que todo mundo sabe. O trabalhador, quando se aposenta pelo INSS, ele começa ganhando 6 salários mínimos, 8 salários mínimos. Depois de 10 anos, ele está ganhando 2, 3 salários mínimos. 2, 3 salários mínimos. Somente de 2003 a 2015 é que foram mantidos os padrões e houve até um ganho real. Então, o servidor público pensa que ele está aposentado, ele está garantido? Não está. Primeiro que já está há muito tempo sem aumento, tem 5 anos sem aumento. Estamos há 5 anos sem aumento. E isso vai continuar. Não é dizer que o presidente atual disse que em 2022 vai dar um aumento. Que aumento? A carreira de ciência e tecnologia está com a perda de 48%, Chico. Nós temos esses dados, você sabe disso. 48% de perdas desde o nosso aumento que nós tivemos em 2008, 2009. Aí tivemos pequenas quireras e um massacre a partir do golpe dado em cima de Dilma Rousseff. Ou seja, durante a gestão do Temer e de Bolsonaro, não tivemos nada, nem banana. Dizem que nós somos a República de Bananas. Então, o servidor tem que tomar consciência, tem que ler sobre isso e partir para a luta, se mobilizar, conversar com outros, se organizar. Entra no site das suas associações, entra no site dos seus sindicatos, conversa com as lideranças e pressione seus parlamentares. Porque o movimento que houve já no dia 18 de agosto, 18A, foi para uma série de lutas. Dentre elas, uma era a luta contra a reforma administrativa. Eu encerro, e se houver a possibilidade de voltar, eu volto falando um pouco mais. Sim, obrigada, Fernanda. A gente vai fazer mais uma rodada, sim, entre vocês, antes da gente finalizar, que eu acho que é importante a gente entrar numa última fala sabendo que essas são as considerações finais, e aí é aquele recado que é aquele que já mexeu o coração no programa inteiro, né? Que a gente vai, na prosa aqui, a gente vai remoendo, a gente pensa muita coisa enquanto a gente está aqui e a gente vai falando, a gente elabora também, não parece, mas isso acontece em todos os programas. Então eu valorizo também a nossa mídia sindical, valorizo o apoio que o Sindicet oferece para que esse programa ocorra e também peço uma coisa que eu aprendi e que eu não gosto de pedir, que é o like. Eu não estou carente. Você está carente, Chico, de like? De like não, né? Pode ser qualquer coisa, né? De like não. O Fernando também não está carente de like, né? Mas o like ele é importante para ensinar para as redes sociais o que a gente está fazendo é relevante, é importante. Então, se você está olhando aí, fia o dedinho lá, não custa nada, no like, rapidinho. Continuando, passando a palavra aqui para o Chico. Oi, Fernando. Renata, nesta linha de like, é importante, nós aprendemos que é importante dar o like, mas também fazer um pequeno comentário, porque é com este comentário é que se soma pontos. E o comentário não deve ser aquela carinha, aquela meme, né, que chama, né? É meme que chama? É.
Então, estou aprendendo, viu? Na minha idade ainda se aprende. Então, não ser só isso, mas colocar um comentário com pelo menos 5 palavras. Porque aí o sistema lá do Facebook, ou seja lá do que for, ele considera como algo positivo. E aí ele computa. Se coloca só a mãozinha lá dando um like, ele fica no outro canto, não tem uma valorização. Então, se for fazer uma like ou se assistiu, faça um comentário. Faça um comentário. Obrigado, Renata, pela parte. Melhor ainda. Chico, qual é a sua avaliação da mobilização no dia 18? Qual é a sua avaliação da conversa que a gente vem tendo, que o movimento sindical vem fazendo com os servidores, desde que surge o assunto PEC? A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, e, é claro, nessa avaliação, tudo é válido, até as críticas a gente faz para que elas possam ser utilizadas para melhorar, né? Então, fiquem à vontade. Bom, acho que a gente está vivendo um momento extremamente delicado, né? Muito delicado, não só por conta da pandemia, mas a gente está vivendo um momento que a gente tem um presidente que é um negócio assim, absurdo, né? Um cara que vive em conflito. Para ele é fundamental ter conflito. Ele só sabe, ele está num lugar confortável se tem um conflito. Porque ele guarda problemas, né? Ele esconde problemas, né? Então ele precisa desse conflito para ele se resguardar. Né? E como tem uma carência aí da extrema-direita de ser alimentada por essas maluquices, né? Isto vira uma coisa assim, que é diário, ele tem que estar alimentando esse povo, né? Com as coisas mais idiotas, com mentiras, tudo mais. É um problema sério. Ontem eu vi, eu não sei se vocês viram, uma exposição do Gessé Souza sobre um novo livro dele, onde ele é uma coisa muito interessante, que eu acho que recomendo todo mundo ler. É um livro em que ele fala da questão do racismo, né? O porquê desse racismo, né? Que tem na sociedade, a origem disso tudo, né? Faz uma análise muito interessante, não vou agora descrever aqui, mas recomendo ler sobre isso aí, porque parece que o racismo é somente aquela questão da cor, tal. Não, o racismo é múltiplo, ele acontece de várias formas, né? E aí ele vai atingindo não só os negros, mas os pobres, né? Os pobres. E é um troço assim, o racismo é de classe. Então, a gente está vivendo todo esse momento. E essas coisas afloraram no Brasil de uma forma assim, assustadora. Né? A gente está vivendo com isso. Eu, particularmente, passei um tempo, tive que me aprofundar, ler muito, para conseguir me acalmar, porque eu não conseguia entender esse negócio que está acontecendo. A gente chamando as pessoas para conversar, para as reuniões, antes da pandemia, o povo não ia. A gente teve atos públicos na época do Temer, em que a gente até conseguiu botar muita gente na rua. Depois apareceram as bombas e era um negócio. Aí tinha a história dos Black Bloc no final. O inferno, que, assim, quem a gente conseguiu levar, a gente não conseguiu levar mais. Porque quem foi, teve um espetáculo, assim, coisa absurda. Está, por exemplo, na Cinelândia, antes de começar um ato, e de repente bombas para o lado do palco, e as pessoas saindo correndo. Então, a gente tem passado por várias experiências, né? Depois do golpe para cá. Mas, nesse momento, a coisa é muito pior, né? Porque tem as Forças Armadas. O nosso ministério, não sei se você sabe, Renata, toda a estrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília é dominada por militares. Toda ela. É uma coisa absurda. E tem correntes. Tem militares evangélicos, tem um grupo pequeno que é nacionalista e tem os entreguistas. Um negócio de doido, coisa maluca, né? E um ministro que nós temos que é um palhaço. Ele está ali para vender coisas. Ele é um garoto propaganda. Ele não é ministro, ele não administra absolutamente nada. A gente viu a crise do CNPq agora, há pouco tempo, uma coisa absurda. Caiu as plataformas fundamentais do CNPq, saíram do ar durante vários dias, nenhuma providência, porque
está havendo uma destruição geral nos órgãos públicos. O CNPq, a CAPES, estão sendo ameaçados nesse momento. As nossas unidades estão sendo ameaçadas. Nós estamos vivendo um orçamento que a gente não chega ao final do ano. Você sabia, Renato? Os nossos orçamentos não nos garante chegar ao final do ano. A gente fica assim, agora vamos ver um pouco de dinheiro do FNDCT. Dá para tapar buraco. Isso é um troço absurdo. O nosso orçamento esse ano é menor do que o do ano passado. O nosso orçamento desse ano é igual a de vários anos atrás. É um troço absurdo. Não tem concurso, não tem nada. A gente está num momento extremamente delicado. E eu acho que isso tudo impacta as pessoas, de se mobilizar, as pessoas ficam desacreditadas, não vai levar a nada. Tal. A gente está passando por tudo isso. Né? Só que nós, dirigentes, o nosso papel é ficar o tempo todo cutucando a galera. Ô, pessoal, vamos lá. Agora não dá para ir para a rua, como disse o Fernando, manda mensagem para o parlamentar. Recomendo todo mundo procurar aí o site do SINDICT, as plataformas do fórum no Facebook. Tem várias lives que já foram feitas falando da reforma administrativa, formas de como você acessar o parlamentar, procurar o parlamentar para fazer pressão. É fundamental fazer isso. E agora, assim, você quer que fale do dia 18 também? De ontem? Já agora? Bom, ontem, lamentavelmente, foi muito fraco. Assim, por que fraco? Na minha avaliação, eu tinha certeza que ia ser fraco. Porque eu me lembro há uns 2 anos atrás, eu fui numa reunião de servidor público aqui no Rio de Janeiro, e eu ampliei, tirei cópia de vários cartazes de atos que nós, no serviço público, estavam marcando nos últimos meses. Era um negócio assim absurdo. Sobre o mesmo tema, tinham vários atos públicos. Um dia, outro dia, de novo, os professores faziam um, o pessoal da universidade fazia outro, os funcionários faziam outro, o pessoal do CIT fazia uma coisa. Cada um tinha que fazer o seu ato. Então, assim, parece que tem uma necessidade de que a gente tem que ter o nosso ato. E a gente está vivendo um momento que a gente tem que estar junto com os outros. Ontem o Geraldão falou na nossa reunião do fórum que ele achou interessante que vários participantes da iniciativa privada, de outros sindicatos, foram para o ato em São José dos Campos contra a reforma administrativa. Foram certamente conscientes de que aquilo ali não é uma reforma somente de uma reforma administrativa, mas é o fim do Estado, mas também como solidariedade. Neste momento, a solidariedade dos trabalhadores é fundamental. A gente tem que estar junto. Então, eu acho que fazer um ato público só de servidor público, neste momento, todos vão ser um fiasco. Fazer atividade só de professor nesse momento vai ser um fiasco. A luta hoje é contra o Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro, é vacina para todos, em defesa do Estado, defesa da democracia, do serviço público, contra a reforma administrativa. Essas pautas, essas questões todas têm que estar coladas. E a gente tem que ir para a rua, cada um com seu cartaz, a sua cor, e levantando, e subindo no carro de som, e falando essas coisas. Dessa forma, a gente vai dizer não. Porque se a gente ficar, se os parlamentares, finalizando, ficar se orientando e se sentir pressionado ou não só pelos atos do dia 18, não vão perceber nada, porque foi muito fraco. Né? Muito fraco. Então, a gente precisa estar junto com os outros. É isso. Aí a avaliação do Chico sobre o dia 18, em que é necessário construir movimentos unitários, em que isso talvez demonstre mais força e faça com que a gente derrote não só a reforma administrativa, mas todo um projeto que está em curso no país, do qual a reforma administrativa é uma parte, é um pedaço. Eu vou passar agora para o Fernando, para a nossa última rodada, para que ele faça as considerações finais dele e as últimas colocações sobre o debate a respeito da PEC 32 e as perspectivas de derrotá-la. Bem, primeiro que eu agradeço muito a oportunidade de manifestar aqui com vocês, para um público que certamente é um público consciente. PEC 32, perspectivas.
A reforma administrativa vai destruir o serviço público e o servidor público, ativo e inativo. Cabe, então, ao servidor público, ativo e inativo, aparecer, colocar a cabeça fora da água e se manifestar. Onde ele se manifesta? Nas suas associações, nos seus sindicatos, com os parlamentares. E o que precisa? Precisa fazer com que o deputado entenda o que é a reforma administrativa para o país. Que, por enquanto, o parlamentar ele está entendendo que ele recebeu uma ordem para votar positivamente a favor desta reforma administrativa, mas ele não analisou. O que chegou para ele é que vai mudar o Estado, vai melhorar, vai ficar bom. A iniciativa privada vai entrar e tudo vai ficar melhor. Nós estamos cansados de ver exemplos de que não fica melhor coisa nenhuma. Então, para a PEC 32, precisamos do engajamento de todo mundo. O Chico já falou isso aí, já deu até detalhes. É importante o engajamento de todo mundo. É importante a união. Agora, só uma repassada rápida sobre o ato do dia 18, aqui em São José dos Campos. O que aconteceu foi que nós estamos com uma outra luta em paralelo, que é contra as termoelétricas, porque o prefeito da cidade quer instalar termoelétrica na cidade, na contramão do mundo. Eu não sei se eu chamo ele de uma besta, de um mal-intencionado ou de um gênio que está vendo daqui a 5 anos o clima mudar, ficar tudo bom, vai cair a poluição. Não sei como é que eu enquadro ele. E, consequentemente, os vereadores. Então, Chico, todo mundo foi para lá com a bandeira também contra a instalação de termoelétrica na cidade. E os sindicatos, outros sindicatos, metalúrgicos, químicos, servidores municipais, também levantaram a bandeira contra a reforma administrativa, PEC 32. O movimento não foi grande, mas eu entendo que vai aumentar muito mais, porque com essas duas bandeiras juntas está dando uma sinergia. E eu acredito que no próximo movimento em São José, nós teremos no mínimo o dobro do pessoal que compareceu no dia 18. Eu encerro e agradeço. Obrigada, Fernando. Chico, suas considerações finais. E aí, aponta aí para a gente o que você enxerga aí como perspectivas futuras para derrotar a PEC 32, hein? Certamente. Claro, agradecer o convite, muito interessante falar para o seu público aí, muito bom. Só fazer um comentário sobre essa questão dessas termoelétricas, Fernando. Isso está dentro dos interesses aí dos caras do Centrão na privatização da Eletrobras. Os caras fizeram umas emendas lá, que é um negócio absurdo. Quer dizer, o governo vai ter que criar várias termoelétricas no Brasil, em lugares que não precisam, para passar para a iniciativa privada. Quer dizer, vai se criar coisas que certamente tem interesse econômico desses grupos em cima disso aí. Né? Se criar... o Nordeste hoje, por exemplo, tem várias formas de geração de energia que estão avançando bastante, e os caras aprovaram a criação de termoelétricas lá no Nordeste, cara. Um troço absurdo, entendeu? Bom, não tem gás, não tem tubulação de gás, não tem nada por lá, e vai ter que se criar tudo isso aí. Bom, acho que o movimento... eu queria dizer para vocês que o Fórum de Ciência e Tecnologia, eu há muito tempo digo isso, nós somos uma das peças no movimento sindical, no Brasil, mais avançado que existe, tá? Eu acho. Há muitos anos nós somos. A nossa luta gerou a criação das carreiras de ciência e tecnologia, lá em 1993, que pegou todos os servidores das instituições de ciência e tecnologia. Todos.
Isso é uma coisa inédita. Isso não existia no serviço público. A partir da nossa carreira, das nossas carreiras, isso começou a existir para alguns órgãos que saíram da nossa carreira, como a Fiocruz, o IBGE, o INPI, o Inmetro e tudo mais. Então, assim, o histórico do Fórum é muito interessante. E o Fórum não é uma entidade. O Fórum é uma articulação política de entidades da área de ciência e tecnologia. É uma coisa muito interessante. A gente já teve muito esse debate de criar. Aí você cria, institui uma coisa, aí você já tem o presidente, o vice, não sei o quê, o conselho, e aí você já começa a hierarquizar as coisas, né? E a gente não precisa disso. A gente funciona, a gente não vota as coisas, a gente discute até chegar a um entendimento. Demora pra caramba, demora muito, mas o debate político é fundamental. Então, o fórum é uma coisa avançada. E é um recado para os servidores das carreiras de ciência e tecnologia: valorizem mais o Fórum de Ciência e Tecnologia, porque este é um espaço nosso de luta. Nesse momento, nós estamos com uma luta enorme, se pressionando o ministro de Ciência e Tecnologia a nos receber, porque nós temos questões salariais para levantar, para apresentar a ele, nós temos várias questões que estão acontecendo, o Ministério está gastando muito dinheiro em propaganda e não está cuidando das instituições. Então, assim, é fundamental estar ligado no site, nas plataformas do Fórum de Ciência e Tecnologia. Isso é muito importante. E, para finalizar, dizer que, olha, não vamos desanimar, não, gente, porque a gente, quando desanima, a força contrária se fortalece. E só a gente junto, a gente pode derrotar esse inimigo. E o inimigo é o neoliberalismo, que está aí. É o que acaba com o Estado, acaba com a estabilidade do serviço público, passa tudo para a iniciativa privada, acaba com o movimento sindical, desqualifica as pessoas, desrespeita as pessoas e leva a essa situação que a gente está vivendo hoje, de pobreza, né, uma pobreza econômica e, lamentavelmente, uma pobreza intelectual também, né? Então, assim, é importante a gente estar junto. Vamos participar, vamos estar junto, a gente consegue. Olha, a gente, com toda a pressão que vem acontecendo, a reforma não foi ainda votada, gente. Ela já foi várias vezes, vai, vira e mexe, vai, sai, tem pressão direto. Tá vendo? E tem que continuar a pressão, mandando mensagem para os parlamentares. Nesse momento são os deputados, porque ainda não teve a votação na Câmara dos Deputados. Passou na comissão especial, a qualquer momento pode ir para a votação, pressionar, mandar mensagem, parlamentares pressionando, e quando tiver o próximo ato, vamos todos, vamos sair, principalmente quem já tomou as 2 doses, com toda a segurança, álcool gel, levando máscaras e tudo mais, vamos nos manifestar. Só assim a gente consegue derrotar esse projeto neoliberal desse governo. Muito obrigado, Renata, pela oportunidade. Eu que agradeço a vocês dois. A gente está gravando esse programa no dia 20 de agosto, à noite, para que ele vá ao ar já amanhã, mas não tinha como não ser assim. Eu agradeço a disponibilidade de vocês. Não tinha como deixar de repercutir essa que foi a data mais importante do movimento sindical essa semana em todo o país. Lembrando que o projeto de Estado Mínimo, ele é um projeto em curso há muito tempo, e que para muitos e muitas milhões de pessoas que vivem nesse país, ele já é uma realidade. O Estado Mínimo, ele já é uma realidade quando o saneamento não chega na casa desta pessoa. Ele já é uma realidade quando a mãe não consegue a creche para colocar o filho. Ele já é uma realidade quando o estudante quer ir para uma universidade e ele não encontra vaga numa universidade pública e não tem condições de pagar uma universidade particular, porque agora nem com o FIES as pessoas conseguem aguentar e suportar mais um endividamento. A realidade mudou. E o projeto de Estado Mínimo, ele segue em curso e segue sendo aprofundado. De que lado a gente vai sambar? De que lado você que nos assiste vai sambar em relação ao Estado Mínimo? Para quem? Por quê? Ficam essas reflexões aqui para a gente fazer conjuntamente nesse e em outros programas. Eu sou Renata Belzunces, apresentei mais um Giro Sindical e agradeço a sua companhia de sempre e a dos meus maravilhosos convidados de hoje.
Tchau, tchau.